Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense neste vídeo. Mais uma sobre Gabriel Pires, a provável escalação do Fluminense, quem viajou para Criciúma, Fluminense com negócio avançado por ex-jogador do São Paulo e também Fluminense muito próximo de perder craque do time. Vai deixando o seu like, ative todas as notificações, porque eu rapidamente vou contar tudo para você. Vou começar falando de uma notícia rápida aqui do jornal O Globo, que saiu na noite desta quarta-feira, falando também sobre o Gabriel Pires. Eu gravei no vídeo ontem à tarde sobre informações do Trivela, que o jogador estaria triste com as vaias do torcedor do Fluminense. Depois a Aline Nastari, jornalista da TNT Esportes também, confirma essa informação do Trivela e fala que tanto o Fluminense e o Gabriel Pires, o staff, enxergam com bons olhos a saída do jogador do clube e que ele pode abrir as portas para o mercado internacional sair do Brasil. Sai uma informação no jornal O Globo que a diretoria do Fluminense se reuniu com o staff do Gabriel Pires para dar uma espécie de feedback em relação à situação do meia no elenco. Nos próximos dias, uma nova reunião deve acontecer para definir o futuro do jogador. Então, fato é, Gabriel Pires está sem clima, não tem mais espaço para ele nesse elenco do Fluminense, deverá ser muito menos utilizado do que vinha sendo com o Fernando Diniz, com o Marcão. Realmente um jogador que não deu certo no tricolor das Laranjeiras, uma contratação ruim, uma contratação sem sentido, que se mostrou dentro de campo errada. A Central Fluminense já havia comentado sobre essa falta de encaixe do Gabriel Pires, mas tantas fontes diferentes trazendo essa informação, a gente só pode dizer uma coisa: realmente o Gabriel Pires não está agradando o Mano Menezes. O Mano Menezes não conta mais com esse atleta. E o Gabriel Pires meio que já se tocou, né? O staff do Gabriel Pires já tá querendo arrumar outro clube. Ele tem contrato até o final do ano que vem, que é prorrogável a mais um ano. Mas parece que o Gabriel Pires não vai nem completar uma temporada de Fluminense. Espero que o Fluminense consiga resolver esse problema logo. É menos um jogador para ocupar espaço, a folha salarial tão importante no Fluminense, um clube que tem as suas dificuldades financeiras. E, enfim, boa sorte para o Gabriel Pires, porque provavelmente ele sairá do Fluminense e não deu certo aqui. Paciência, uma contratação errada do Fluminense que sirva de aprendizado. Mas parece que o Fluminense não está aprendendo nada. Já vou falar sobre um possível novo reforço. Mas tá aí essa informação do jornal O Globo. Comente sobre Gabriel Pires, torcedor tricolor. Sim, essa informação pegou muita gente de surpresa e veio de um jornalista estrangeiro, porque o jornalista César Luiz Merlo trouxe a informação em primeira mão que o Fluminense tem negociações avançadas com o atacante Rigoni, ex-São Paulo. O GE complementa a informação falando que o Fluminense já abriu conversa e tem interesse na contratação, que disputou a última temporada pelo Austin FC dos Estados Unidos. Ele rescindiu o seu contrato com os americanos em maio deste ano e chegará livre ao Flu caso as negociações sejam concluídas. O negócio ainda não está fechado. O Fluminense propôs um contrato de 2 anos para o atacante de 31 anos e aguarda a resposta para fechar a contratação. Rigoni é um interesse antigo da diretoria que tentou contratá-lo em janeiro deste ano, porém o Austin bateu o pé e não quis liberá-lo. Então, Rigoni, muito próximo de ser reforço do Fluminense, teve uma passagem aqui no São Paulo, acabou sendo vendido em 2022 por cerca de 4 milhões de dólares para o próprio Austin. Não estava bem lá nos Estados Unidos, por isso a rescisão de contrato com a equipe americana. Me preocupa muito, o torcedor tricolor, que o Fluminense goste de trazer jogadores em baixa.
É mais um jogador embaixo, o Nonato encostado na Série B, o Rigoni que estava mal encostado nos Estados Unidos. Agora o Fluminense só contrata jogador lá dos Estados Unidos. A MLS virou a melhor liga do mundo. Antônio Carlos, Douglas Costa, agora é o Rigoni. A gente precisa de gente para resolver, gente. Não é possível que essa diretoria não está enxergando isso. Falei da situação do Gabriel Pires, aí o Gabriel Pires com 7 meses de clube estão querendo negociar, porque não tem condições. Tem outros jogadores aí dentro do elenco que contrataram essa temporada que não tem condições também. Aí vai trazer o Rigoni. O Rigoni que é um contrato de 3 anos. Quer um contrato de 3 anos. Por isso que o negócio ainda não foi fechado. O Fluminense só ofereceu 2. Gente, não é possível isso. Rigoni saiu embaixo aqui do São Paulo. Teve um começo até legal com o Hernan Crespo, mas depois caiu. Saiu em baixa, tá em baixa lá no Austin. Gente, o Fluminense tá na lanterna disparado. Isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira. O Fluminense precisa se reforçar com jogadores de qualidade, com jogadores que possam mudar a história do Fluminense dentro do campeonato. O Rigoni, o Capuano, falou muito bem lá no Twitter dele, fez um resumo, uma análise perfeita, porque realmente o Rigoni é assim. Ele não tem físico para ser um 9, ele não tem velocidade para ser um ponta, ele não tem criatividade para ser um meia. Vai jogar de quê o Rigoni aqui no Fluminense? Me expliquem. É realmente uma contratação que não faz sentido pelo momento que o Fluminense passa. O Rigoni não é o jogador para tirar o Fluminense dessa situação, para tirar o Fluminense da lama. Sinceramente, o que esperam do Rigoni? Que ele seja o atacante que ele nunca foi na carreira dele? Com muitos gols, decisivo? Ele nunca foi isso na carreira. Aí vai virar aqui no Fluminense, nesse momento de desespero. Ele vindo embaixo do futebol dos Estados Unidos. Que os jogadores vão para lá se aposentar. É brincadeira o que estão fazendo com o Fluminense, mas a informação está aí. Rigoni, muito próximo de ser jogador do Fluminense. Informação do César Luiz Merlo, confirmada pelo Globo Esporte, pelo Vitor Lessa. Então, a negociação segue. O Fluminense ofereceu 2 anos de contrato, o staff do jogador quer 3, mas devem chegar num denominador comum para fechar negócio e em breve o jogador ser anunciado do Flu. Deixe seu comentário, torcedor tricolor, sobre o Emiliano Rigoni. Gosta do jogador? Viu no São Paulo? Vai cair como uma luva no Fluminense? Para mim é uma contratação errada. Não deveria estar sendo feita essa contratação. É um jogador que eu não vejo condições de ajudar o Fluminense. Mas enfim, de repente tem alguém que goste muito do Rigoni e possa me contrariar. Vamos conversar? Comenta aí no chat. Uma notícia que caiu como uma bomba na torcida do Fluminense, mas que já era muito esperada, exclusiva do portal Trivela. O Fluminense tem negociação avançada com o Fulham para vender André. Empresários do volante estão na Inglaterra. O Fluminense segurou até onde pôde, mas o André não seguirá no clube em 2024. O André é desejo antigo dos londrinos que vinculavam sua chegada à saída do português Palhinha, dono da posição da equipe. A reportagem confirmou negociação com fontes ligadas ao clube inglês. O Fulham fez uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 147 milhões na cotação de hoje, recusada pelo Fluminense, que realizou um pedido mais alto. A intenção do Flu é receber valores próximos aos oferecidos pelo Liverpool em 2023, que sinalizou com cerca de 30 milhões de euros. E com esses valores, já que o Fluminense quer mais, o valor que o Fulham pagará por André será a maior venda da história do Fluminense Futebol Clube, superando aquela venda do Gerson para a Roma. Então, torcedor tricolor, pode estar vendo os últimos jogos de André com a camisa do Fluminense. Já vou falar sobre a escalação. Ele viajou, vai jogar normalmente contra o Criciúma. Então, chegou a hora da gente desfrutar dos
últimos momentos do André com a nossa camisa. É um jogador que marcou época, é um ídolo do Fluminense, saiu da base, conquistou coisas grandes com o clube. É um cara que ficou esse tempo todo, abriu mão de ir para o Liverpool ano passado para ficar no Fluminense e ganhar a Libertadores, e era algo incerto. Tem o meu respeito, tem a minha admiração. Eu acho que, assim, apesar do momento ruim, e a culpa não é do André, ele teve uma lesão importante e ficou muito tempo de fora também. É um cara que deu prazer de ver o crescimento dele, toda a história, desde lá quase um empréstimo para o Botafogo, e depois ele consegue assumir a posição e se torna um jogador de seleção brasileira, desejado por clubes europeus, um grande ídolo do Fluminense, conquistas importantes. Então é um cara que realmente, eu acho até que ele durou mais do que o normal de jogadores do nível dele no Fluminense, gente. O normal é jogadores do nível do André sair com 2 anos de profissional do Fluminense, ele tá aí desde 2020. Então chegou um momento que não tem como mais segurar. O jogador tem os seus projetos, ele já deu muito retorno técnico ao Fluminense, isso aí a gente cobrava, né? O jogador tem que subir e dar o retorno técnico. O André foi bicampeão carioca, campeão de Libertadores, campeão de Recopa. Agora chegou o momento do Fluminense vender e ele ser feliz, fazer a independência financeira dele, viver na Europa e etc e tal. Maravilha, maravilha. E o Fluminense conta com essa venda. Claro que a gente não esperava que seria nesse momento, agora a gente está precisando realmente de um time forte para se recuperar, para realmente conseguir escapar do rebaixamento, mas é muito difícil segurar o André. Eu gostaria de ver o André até o final da temporada, mas o Fluminense já segurou demais. O Fluminense precisa dessa venda. Eu falei até no último vídeo que saiu essa informação da venda do André, que talvez o Fluminense queira mais que o André saia do que o próprio André. Acho que por aí, porque o Fluminense precisa dessa grana. É uma grana que vai fazer diferença na temporada do Fluminense, apesar de gastar muito mal, mas o Fluminense tem compromissos a honrar. Então, assim, tá iminente essa saída do André, infelizmente. A gente deve acompanhar os últimos jogos dele aí nessa reta final de julho, vai abrir a janela e quando as partes chegarem num acordo, o André vai se despedir do Fluminense. Espero que ele consiga ainda arrumar umas vitórias aí pra gente. Ele estava suspenso no último jogo, ele já voltou, o Fluminense não perdeu, então quem sabe o Fluminense conseguindo ganhar do Criciúma e outros jogos, mais 2 jogos aí, pro André sair em alta e conseguir, no mínimo, ajudar um pouco aí o Fluminense sair desse sufoco. Torcedor tricolor, 147 milhões, mas o Fluminense quer mais. Deixe a sua opinião sobre André no Fulham. Você é a favor dessa venda, não é? Tentaria manter o André? Você acha que seria possível? Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Sempre tem argumentos interessantes pra gente discutir e debater no chat. Vamos falar da galera que viajou para Criciúma para tentar buscar a segunda vitória do Fluminense no campeonato. Gente, a gente precisa vencer. Meu Deus, eu tô até evitando ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu tô evitando. Eu sei que a situação é difícil. Você olha a tabela do Brasileiro, você dá arrepios, você fica nervoso, dá uma crise de ansiedade. Mas eu vou falar aqui da lista de relacionados, era provável, quase não sai, provável escalação do Fluminense, porque o Germancano está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o lateral esquerdo Marcelo e Felipe Melo, eu informei que não viajaram com a delegação. A dúvida fica pela disputa entre o volante Alexander e os atacantes Marquinhos e Keno, que brigam pelas últimas vagas. A provável escalação, segundo o Globo Esporte: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa, André Martinelli, Ganso, Marquinhos, Keno ou Alexander e John Kennedy. A galera que viajou, o torcedor tricolor, o GE conseguiu apurar até antes do Fluminense trazer essa informação. Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Felipe Alves, Samuel Xavier, Guga, Lucas Justin, Diogo Barbosa. Esquerdinha: Felipe Andrade, Thiago Santos, Antônio Carlos, André, Alexander, Gabriel Pires, Martinelli. Meias: Ganso, Renato Augusto. Atacantes: Marquinhos, Cauã Elias, Lucumi, Douglas Costa, Keno.
John Kennedy. Então, essa é a lista de relacionados do Mano Menezes que o GE conseguiu identificar da galera que chegou lá em Criciúma. O Fluminense precisa vencer, torcedor tricolor, a gente sabe muito bem. A gente não atingiu nem 2 dígitos de pontuação, 16ª rodada. Chegou a hora, torcedor tricolor. Tem que ser agora, tem que ser essa vitória contra o Criciúma para virar essa chave e o Fluminense conseguir sair desta situação. É uma partida difícil, o Criciúma tá fazendo uma campanha razoável, uma campanha para escapar da Série A. Bolacier é muito forte no Heriberto Rios, mas eu tenho fé, eu tenho esperança que o Fluminense vai conseguir bons resultados, ou esse bom resultado que a gente está tanto sonhando, está tanto esperando. A gente sabe que o Fluminense tem jogado mal, tem criado pouco, diminuiu um pouco, né, a questão de sofrer muitos gols. Agora o Fluminense está sofrendo brincadeiras a parte 1 gol por jogo, com o Diniz era 2 até mais, mas falta finalizar mais, falta ser mais ofensivo, um equilíbrio maior para a gente conseguir chegar nessas vitórias. Então o Fluminense vai em busca. Cara, sinceramente, chegou um momento que não dá pra gente esperar mais. A gente tem que vencer. A gente tem que chegar lá em Criciúma, ganhar na raça, na luta, 6-0 é vitória, e a gente realmente entrar de vez no campeonato. Porque quanto mais se atrasa isso, mais difícil fica a situação do Fluminense. A gente espera e conta com essa vitória sobre o Criciúma. Torcedor tricolor, deixe seu comentário sobre a lista de relacionados, sobre a provável escalação, quem você escalaria, deixe seu comentário. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Central Fluminense sempre trazendo todas as informações do Flu. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.